Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Meu nome é Paulo, sou coordenador do grupo de oração Sonda da comunidade Norte de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Lucas 11, de 14 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de Lucas 11, de 14 a 23. O Senhor, ele estando naquele lugar, ele expulsa um demônio que está em um homem. O homem era mudo, e Jesus expulsa o demônio, e o homem começa a falar. E aquelas pessoas que estavam ali questionam Jesus, dizendo que Jesus é o príncipe do demônio e que expulsa o demônio pelo demônio. Aí Jesus disse que não entende como que pode, se ele é príncipe, se eles dizem que ele é o príncipe do demônio, e ele expulsar demônio pelo demônio. Jesus diz logo para eles que um reino que está desunido entre si não vai subsistir, não tem como existir. Então, o Jesus quer deixar claro que ele, quando ele expulsa por Deus, porque ele pergunta para aqueles homens: e os seus, expulsa como? Se os seus expulsa pela palavra de Deus, eu também faço a mesma coisa. Ele diz assim: mas é pelo dedo de Deus. Vamos aqui ao versículo anterior. Por isso, eles mesmos serão vossos juízes, mas é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Então chegou para vós o reino de Deus. Então Jesus quer dizer que ele é de Deus e não do demônio. E Jesus também quer deixar claro para a gente que se nós cristãos vivemos em contenda, vivemos brigando um com o outro, se nós dizemos que somos de Cristo e vivemos brigando e discutindo entre nós, não vai existir. O reino de Deus não vai existir. Porque se eu brigo com meu irmão que é cristão, se eu brigo com meu irmão que é da mesma religião, ou mesmo que não seja da mesma religião que eu, mas que nós acreditamos no mesmo Deus, uma hora Deus vai continuar, mas em si os cristãos do mundo vão acabar. Porque Deus, ele é Deus. Mesmo que a gente não exista, ele vai continuar sendo Deus. Quem vai acabar é o cristianismo. Quem vai acabar são os seguidores de Cristo. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus fala que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. E o reino de Deus tinha chegado, que era ele. E ele ainda diz assim: quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o. Então, meus queridos irmãos, a gente não pode também confiar somente em nós, porque às vezes as pessoas confiam em si próprio. Então aquele homem é forte,
mas ele confiou em quem? Nos seus próprios braços. Então Jesus quer dizer para nós que a gente deve confiar no nosso Deus. Quando Jesus expulsa o demônio, ele expulsava em nome de quê? Em nome de Deus. E muitos estão aí achando que eles são detentores do poder. Por isso que vive essa contenda, um dizendo que a religião dele é certa, outro dizendo que a certa é a dele, outro dizendo que tem mais poder, outro dizendo que tem poder maior. Então, meus queridos irmãos, nós temos que estar apegados a Deus e que Deus possa estar sempre conosco, em nome de Jesus. Amém.